mas eu acho que devia estar. Porque diz respeito à atividade municipal no período que medeia a Assembleia Municipal de Setembro e a Assembleia Municipal de Dezembro, que diz respeito ao funcionamento das atividades de apoio e animação à família, que eu passarei a designar por ATLs, porque é assim que toda a gente as conhece, que são atividades prestadas pelas nossas associações de pais por delegação de competências da nossa Câmara Municipal. E antes de começar, façam um registro de interesses. Eu sou pai de uma criança que para o ano terá que decidir se frequenta ou não atividades de enriquecimento curricular. Sou pai de uma criança que precisa de usar o ATL da Associação de Pais e sou dirigente da Associação de Pais da escola do meu filho. E, portanto, feito este registro de interesses, quero elogiar a decisão do Executivo Municipal de permitir que as crianças frequentem os ATL das associações de pais no período em que decorrem as atividades de enriquecimento curricular. E felicitar a Câmara, porque é à Câmara que compete a gestão das atividades de animação, de apoio e de apoio à família, que delega nas associações de pais. É à Câmara e só à Câmara que compete determinar como é que aquele serviço funciona, em articulação, naturalmente, com as associações de pais e em articulação, naturalmente, com os agrupamentos, mas as opções de organização competem à Câmara. Que atividades essas que decorrem, umas dentro do recinto escolar e outras não, porque nós temos, como bem sabem, realidades distintas no nosso Conselho por força de circunstâncias várias. Portanto, é à Câmara que compete decidir quem pode e quem não pode frequentar e quando pode os ATL das associações de pais, porque esse serviço é da tutela da Câmara Municipal. E, portanto, esteve muito bem a Câmara Municipal em decidir repor a normalidade e a tranquilidade no funcionamento dos ATL, porque interrompe uma má decisão, que para além de ser uma má decisão foi mal explicada e foi extemporânea, porque entrou em vigor no início do ano letivo, quando os pais já não conseguiam, por mais que quisessem encontrar alternativas, tomada por quem não tinha autoridade para a tomar, ou pelo menos comunicada por quem não tinha autoridade para a comunicar. Porque se alguém tinha que comunicar aquilo que foi comunicado, concorde-se ou não, concordasse depois ou não, era a Câmara Municipal, não era o agrupamento de escolas, e uma medida que prejudicou as crianças que legitimamente optaram por não frequentar as atividades de enriquecimento curricular, porque elas não são obrigatórias, são facultativas e não devem ser coagidas a frequentá-las, não querendo frequentá-las. O modelo a que agora se regressa deve implementar-se em definitivo, em opinião do Partido Socialista. As atividades das associações de pais são destinadas aos períodos fora do horário letivo e não são concorrenciais com as atividades de enriquecimento curricular. E eu acho que isto não fere em nada o que está estipulado na lei. As atividades de enriquecimento curricular não fazem parte do período letivo e, portanto, há condições para, numa interpretação justa do quadro legal, garantir que as crianças que legitimamente não queiram participar nas atividades de enriquecimento curricular tenham acesso ao serviço da ATL que permita às suas famílias a normal conciliação da sua vida profissional com a vida escolar das crianças, conforme é o objetivo tanto da CAF como da AF. Depois, é importante nós frisarmos que esta decisão que eu espero venha a ser tomada ganha ainda maior pertinência num concelho como o Ilhavo, em que existem vários modelos distintos no mesmo concelho promovidos pela Câmara Municipal. Numa freguesia, porque a associação de pais funciona fora da escola, não há problema em haver ATL em simultâneo com as atividades de enriquecimento curricular. Atividades essas pagas pelos pais e pela Câmara.
Noutra freguesia, porque a associação de pais funciona dentro da escola, já há impedimentos ao funcionamento do ATL, pago pelos pais e pela Câmara. Portanto, o mesmo serviço pago pela Câmara tem que funcionar de forma diferente em função de circunstâncias fúteis, como se funciona dentro das 4 paredes do agrupamento ou fora das 4 paredes do agrupamento. Isso não faz sentido absolutamente nenhum, porque prejudica as crianças e o nosso objetivo deve ser o de beneficiar as crianças ao invés de as prejudicar. Portanto, é um evidente prejuízo para as crianças e para a igualdade de oportunidades no concelho. Depois, por outro lado, importa aproveitar este debate circunstancial para lançar uma reflexão sobre a estrutura de funcionamento das atividades de animação e apoio às famílias, prestadas atualmente pelas associações de pais, tanto nas refeições como no prolongamento de horário. Nós temos vindo a dizer, e eu aproveito para repetir aqui, é importante que no futuro se garanta que este serviço é prestado com qualidade e custos harmonizados em todo o concelho, para garantir igualdade entre alunos, independentemente das escolas que frequentam. Porque bem sabemos que, dadas as circunstâncias de serem as associações de pais a prestar este serviço, há divergências de custos e de qualidade consoante as escolas e os contextos no concelho, gerando iniquidades. E não pode haver diferenças de qualidade e acesso, ou seja, de preço, a este serviço, independentemente da escola em que as crianças estão. Portanto, é importante avaliar a solução mais eficiente, tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista logístico. Hoje em dia, como o Sr. Presidente bem deve saber, é um serviço que exige do orçamento municipal um esforço assinalável, que deve ser racionalizado para garantir eficiência, do ponto de vista da gestão dos recursos humanos e do ponto de vista da gestão dos meios financeiros. E nesse contexto, julgo que é importante refletir sobre qual deve ser o papel das associações de pais e qual deve ser o papel do município na prestação deste serviço, se de mero financiador, como tem sido, ou se de pivô na prestação deste importante serviço à comunidade, garantindo equidade tanto no acesso como na qualidade dos serviços que são prestados às nossas crianças. A Carta Educativa que nós aprovámos no mandato anterior enuncia prioridade a esta reflexão e eu acho que muito bem, portanto alerto o Executivo no sentido de concretizar essa reflexão e torná-la consequente. Muito obrigado.